Olá, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim. Eu sou o professor Paulo. Essa aqui no cantinho é a nossa intérprete de Libras, a Patrícia. E essa é mais uma aula conectada do projeto Educação Conectada de Santa Cruz do Capibaribe. Terça-feira vai ser feriado e na segunda, ponto facultativo. Você sabe por quê? No dia 7 de setembro, nós comemoramos a independência do Brasil, quando o Brasil deixou de ser uma parte de um outro país, Portugal. Essa história começa em 22 de abril de 1500, quando um navegador português chamado Pedro Álvares Cabral chegou nas terras que hoje nós chamamos de Brasil e tomou posse do território em nome do rei de Portugal, Manuel I, transformando assim o Brasil em uma colônia portuguesa. Uma colônia é um território que foi dominado por outro com uso de força militar. O país que domina esse território nós chamamos de metrópole. Para ficar bem claro, metrópole é aquele que domina, no caso, Portugal. A colônia é aquele que é dominado, no caso, o Brasil. O primeiro nome dado a esse território pelos portugueses foi Ilha de Vera Cruz, porque eles achavam que era uma ilha. Só em 1512 o Brasil passou a se chamar Brasil. O nome é originado do pau-brasil, uma madeira vermelha que os portugueses usavam para tirar a coloração usada para fazer tintas para tecidos, que na época era bem difícil. Esse nome Brasil é porque a madeira é vermelha igual a uma brasa. Quando os portugueses chegaram por aqui, havia milhões de índios. Hoje são cerca de apenas 800 mil. Os vários povos indígenas estão distribuídos por todo o território nacional. Os índios foram explorados pelos portugueses para a extração do pau-brasil. Em troca do trabalho deles, os portugueses davam presentes, espelhos, pentes, objetos que não tinham valor nenhum para os portugueses, mas que os índios não conheciam. Nós chamamos essa prática de escambo. E os índios, diferente do que muitos pensam, não se deixaram dominar pelos portugueses sem luta. Mas na luta entre os povos indígenas e os portugueses, alguns fatores favoreceram os portugueses, como as doenças que vieram com os portugueses. Os índios não tinham anticorpos. É igual agora, com a Covid. A gente está em casa porque essa é uma doença nova. O corpo da gente não está preparado para ela. Quando os portugueses chegaram, todas as doenças deles eram novas para os índios. Além disso, quando a gente fala em índios, parece que a gente está falando de um povo só, mas na verdade são muitos grupos que têm culturas diferentes e até falam línguas diferentes. Sem contar que os portugueses tinham armas de fogo, que os índios não tinham, e se assustavam com elas. Durante 300 anos foi assim, o Brasil, colônia de Portugal. Até que em 1808, O rei de Portugal, Dom João VI, e toda a sua família vieram para o Brasil e se instalaram no Rio de Janeiro, fugindo da França, comandada por Napoleão Bonaparte, que declarou guerra a Portugal. Já imaginou ver um rei? Foi assim que as pessoas se sentiram. Até 1908, todos os brasileiros só sabiam que o Brasil era uma colônia de Portugal e que muito, muito longe vivia o rei. Quando a família real portuguesa chegou no Rio de Janeiro, a cidade passou por várias mudanças. Foi criado o primeiro banco do Brasil, a imprensa, o jardim botânico, várias ruas foram calçadas e saneadas, e houve até uma política, veja que injustiça, que ficou conhecido como Ponha-se na Rua. Os portugueses que vieram com o rei escolhiam uma casa e marcavam com as letras PR, de príncipe regente. Os moradores eram obrigados a sair das suas casas
para os portugueses morarem. Mas o rei de Portugal não podia passar tanto tempo longe da sede do reino. Por isso, em 1815, o rei Dom João VI instituiu o Reino Unido de Brasil e Portugal. Então aí o Brasil deixava de ser colônia para ser uma parte de Portugal. E o Rio de Janeiro passou a ser a capital de todo o reino. Lá em Portugal, essa história não pegou muito bem. Revoltados com um rei tão longe há tanto tempo, os portugueses iniciaram uma revolução e exigiram a volta da família real para Lisboa, capital de Portugal. Essa revolta ficou conhecida como Revolução Liberal do Porto, ou Revolução de 20, porque aconteceu em 1820. Em 1821, o rei Dom João voltou para Portugal e deixou seu filho Dom Pedro como príncipe regente do Brasil. Nesse mesmo ano, com medo das revoltas de separação de Portugal, que já aconteciam no Brasil, a família real exigiu que Dom Pedro voltasse para Portugal. Mas em 9 de janeiro de 1821, Dom Pedro declarou: "Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que eu fico." Esse episódio foi chamado de Dia do Fico e representou a recusa de Dom Pedro de voltar para Portugal, o que deu início ao processo de independência do Brasil. A independência do Brasil de Portugal aconteceu mesmo no dia 7 de setembro de 1822, com o Grito do Ipiranga, quando Dom Pedro, às margens do rio Ipiranga, em São Paulo, gritou: "Independência ou morte." Essa pintura mostra esse momento, mas na verdade essa pintura foi montada, porque no dia da independência, Dom Pedro estava com dor de barriga, e aí as coisas não foram bem como tá nessa imagem não. Depois disso, o Brasil se tornou um império, que tinha Dom Pedro I como imperador. Mas aí, quando o rei de Portugal morreu, Dom Pedro deixou o Brasil e foi para Portugal virar rei. O filho dele, Dom Pedro II, assumiu como imperador. Hoje, Brasil e Portugal são repúblicas. Nenhum tem rei nem imperador, tem presidentes. Vários países no mundo já foram colônia, como o Brasil, e passaram por processos de independência. Como o Brasil hoje é um país independente e soberano, ele tem uma posição no mundo, que eu vou mostrar alguns aspectos para vocês. O idioma que nós falamos é o português, por causa dessa colonização portuguesa que durou centenas de anos. Mas as semelhanças com Portugal param por aí. Portugal é um país pequeno, com 10 milhões de habitantes. Já o Brasil não. O Brasil tem o 4º maior território do planeta e a 5ª maior população do mundo. Nosso país é o 7º mais rico, o 2º do mundo com mais florestas, é o país que tem mais água potável e é o 2º país que produz mais alimentos no mundo. O Brasil se tornou uma república em 1889 e o primeiro presidente foi o Marechal Deodoro da Fonseca. Os nossos primeiros presidentes foram militares. Depois nós tivemos presidentes civis eleitos pelo voto, tivemos ditaduras e várias curiosidades que eu vou mostrar para vocês agora. Há 32 anos, o Brasil tem uma nova Constituição e vive uma democracia. Então nós votamos para escolher os nossos representantes. Antes disso, nós tivemos uma ditadura militar. O Brasil teve 15 presidentes militares, 3 deles eleitos pelo voto direto. Henrico Gaspar Dutra, Hermes da Fonseca
e o atual presidente, Bolsonaro. Nós tivemos 2 presidentes que morreram durante o mandato. Afonso Pena, que morreu de pneumonia, e Getúlio Vargas, que se suicidou. Tivemos 2 presidentes que renunciaram. O primeiro, Marechal Deodoro, e o Jânio Quadros. Tivemos 2 presidentes que sofreram impeachment. Café Filho e a Dilma Rousseff. E teve um que renunciou e mesmo assim sofreu impeachment, que é quando os parlamentares votam para tirar o presidente, que foi o Fernando Collor. Tivemos ainda 2 presidentes que sofreram golpes de Estado, Washington Luiz e João Goulart, que foi o presidente que sofreu o golpe quando entrou a ditadura militar, e 2 que foram eleitos e morreram antes de assumir a presidência, que foram o Rodrigues Alves, que morreu em uma outra pandemia, a de gripe espanhola, e o Tancredo Neves, que seria o primeiro presidente civil depois da ditadura militar. Tivemos ainda Júlio Prestes, que foi eleito, mas não assumiu porque houve um golpe de Estado antes da sua posse. Atualmente, o Brasil tem 26 estados, mais o Distrito Federal, onde fica a capital Brasília. Brasília, que aliás é a 3ª capital do Brasil. A primeira foi Salvador, quando o Brasil ainda era uma colônia. Depois, o Rio de Janeiro, que como a gente viu, chegou a ser a sede do reino. Por último, Brasília, que é a nossa capital até hoje. E que é onde trabalha o presidente da República, os ministros, os senadores, os deputados federais e os ministros do Supremo Tribunal Federal. Por hoje é só, gente. Um ótimo feriado a todos e todas vocês. E logo logo eu tô de volta para falar mais desse país maravilhoso que é o nosso, no nosso projeto Educação Conectada.